Nesta oportunidade, queremos apresentar o pastor Gabriel, que estará ministrando a tua palavra aos nossos corações. Abra nossa mente, abra nosso coração, para que possamos receber aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações, para as nossas vidas, para que haja edificação em nós. Pai, te pedimos as tuas bênçãos, pedimos o teu cuidado sobre a tua igreja. Em nome do teu Filho amado, conduz a tua palavra, é o que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém. Pode tomar vossos lugares, irmãos. Muito bom estar aqui. Pastor Rubens, eu escolhi para estar com os irmãos nessa noite. E pensando em estar na sede, aqui é a nossa casa. Eu lembro, realmente perpassou pelos anos, e que aqui estive com 7 anos. Em 1980, nós chegamos em Fernandópolis. Tinha 7 anos, nossos pezinhos nem relavam no chão. De frente era um ponto de exclamação, de lado era uma régua, mas existia. E de lá para cá foram anos, os meandros da vida. Deus tem nos abençoado aqui. Aqui eu fui batizado nas águas, batizado no Espírito Santo. Aqui aprendi a caminhar do lado do camarada de Jesus. Aqui Deus me salvou, me libertou, nos trouxe aqui. E a salvação é algo maravilhoso. Porque a salvação nos livra de 3 coisas incríveis. A salvação promovida pelo sangue de Jesus, pela graça do Espírito Santo e pelo arrependimento na fé, ela nos livra do pecado. A salvação nos livra de nós mesmos. E a salvação te livra do seu julgamento, graças a Deus. E a salvação te livra do meu julgamento, graças a Deus. Portanto, estamos felizes nessa noite. Culto de missão, Dia das Mães, que Deus abençoe você, mamãe, que está presente. A graça de Deus acompanhe a sua vida, porque desde que você trocou o nome para mãe, acabou o seu sossego. O restante é amor, cuidado e preocupação. Isso é fato. Pastor Eliseu, pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, e eu convido você a abrir a Bíblia na Epístola que o Pai ama. E essa palavra é gloriosa. Eu amo a Epístola de Romanos, capítulo 8. E na altura do verso 22, Deus colocou no nosso coração uma palavra gloriosa, irmãos. Eu quero comungar ela com os irmãos nessa noite. Nós estamos impossibilitados de estar aqui nas quartas-feiras, agora terça. Eu trabalho à noite. E às vezes dá tanta saudade de estar com os irmãos. Mas hoje recebemos um privilégio ímpar, singular, de poder estar, comungar, conviver com os irmãos nesse momento tão precioso de adoração e de serviço cristão. Romanos capítulo 8, verso 22 e verso 23, eu quero usar essa plataforma de reflexão com os irmãos nesse momento de adoração a Deus. Amém? Quantos acharam? Pode dizer amém? Amém. Olha, a igreja inteira achou, irmãos. Paulo escreveu assim na Epístola aos Romanos: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Quantos podem dizer amém pela palavra? Amém. Glória a Deus. Eu quero falar do gemido da nossa alma. Quando você pensa em gemido, o Paulo escreve aos Romanos. Essa carta, irmãos, é uma epístola patológica, porque ela faz um diagnóstico da nossa natureza. Ela mostra o homem de dentro para fora, diferente das religiões, que tentam explicar no campo filosófico a vida humana de fora para dentro. O cristianismo mostra o homem de dentro para fora. E a Epístola aos Romanos tem essa grandeza, quando o Espírito Santo deu a Paulo essa grandeza. E Paulo já começa no primeiro versículo dizendo: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Talvez a função maior, Romanos 1, verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apostolado e também separado para o Evangelho de Deus. Dessas 3 funções, nós estamos classificados em 2. Nós somos servos e somos chamados para o Evangelho de Deus. Isso é maravilhoso. Apóstolo já não existe mais, só existiu lá naquela época. Hoje tem alguns atrevidos que tentam pegar esse título e não serve para eles.
Mas Paulo diz: fui chamado para o Evangelho e separado como servo, chamado e separado para o Evangelho. E Deus colocou em Paulo essa grandeza da Epístola aos Romanos. É uma carta que fala da natureza humana e também fala da natureza divina. Como nós nos comportamos, como nós vivemos enquanto homens, fadado ao tempo, ao espaço e às circunstâncias, aos limites. A Bíblia mostra no capítulo 1 ao 16 em Romanos toda a fraqueza humana exposta aqui, toda a nossa fragilidade humana, toda a nossa fragilidade de obediência a Deus, todo o nosso comportamento, nossas desobediências, as fraquezas, a tendência ao pecado. E Paulo também mostra como que Deus agiu e agirá em nosso favor. E quando você lê Romanos, não tem outra coisa. Você chega no capítulo 11 junto com Paulo, você triunfa e canta a Deus um hino de louvor pela sua graça infinita. A escandalosa graça de Deus, ao ponto que a Bíblia diz que, como John Calvino escreveu, ele diz: tudo que você vê em mim é Cristo, o resto é eu mesmo. Portanto, a graça faz isso. E eu quero falar, irmãos, de 3 gemidos, conforme o texto lido aqui. Porque sabemos, a Bíblia está afirmando categoricamente que eu e você tem um nível de expansão de consciência e de conhecimento sobre este assunto, independente de instrução educacional ou de experiência quaisquer. O fato é, por ser humano, por ser classificado como homem, como mulher, como ser humano, nós temos essa capacidade, esse cabedal de conhecimento, de saber que a natureza está gemendo. O pastor do Rio Grande do Sul acabou de falar para a gente agora, não foi? Os irmãos estão sabendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Paulo diz: porque sabemos que toda é muita coisa, é abrangência total. E ele coloca justamente, é o planeta azul, é a terra está gemendo. E aí a gente pode estender 3 plataformas de gemido, 3 endereços da habitação desses gemidos. E um deles é a natureza, que Paulo já expõe de imediato. Sabemos que toda a criação geme. E você sabe que os animais, existe a cadeia alimentar. Um animal devora o outro, uma dor terrível. Eu amo, gosto de assistir vídeos sobre o mundo animal. E você tem hora que para diante do caçador e da presa e você fala: por que, Senhor? Por que essa condição? Por que essa dor tão brutal? Já viram isso, irmãos? Quando um leão pega um gnu, um largato que eu aborreço ele, largato de Komodo, na Indonésia, que é animal cruento, que tem uma saliva que tem toxina, só de dar uma mordida no animal, o animal já começa a sentir febre, dores, tremores, e ele vai lá e devora o animal vivo. Aí você fala: por quê isso acontece? Por que a natureza tem que gemer tanto assim? Quando Paulo escreve isso aqui, o mundo ainda não tinha tanta catástrofe como tem agora. De lá para cá são mais de 1.500 para 1.700 anos. Teve a Revolução Industrial, veio os homens, saiu do campo, veio para a cidade, e a cidade transbordou de várias operações, de vários tipos de maquinário, vários tipos de conhecimento, de vários tipos de profissões, que usa da natureza, e a cada vez que a gente se apropria dela, a gente deixa uma marca de gemidos de dor. Mas o que é gemido? Existem 2 classificações de gemido, eu quero só ocupar de uma. A que sofre mesmo, a que sente dores. Gemido, o dicionário diz que é a voz imarticulada da alma. E uma voz imarticulada não tem expressão fonética de palavras, só tem um som agudo e estridente, outros roucos, e cada um tem uma expressão de gemer, assim como nós, os animais, e todos que sentem a dor expulsa e expressa o gemido. A natureza também é assim. As catástrofes também gemem: tufões, maremotos, terremotos, tsunamis, chuva ácida, desertificação, os animais se arrebentando, se matando um ao outro, animais extintos, poluição dos rios,
Imagine, irmãos, olhar o Tietê. Se você voltar 2 séculos atrás, as lavadeiras de roupa, lavava roupa, se banhava, era um lugar de lazer aos domingos à tarde, e hoje é aquela podridão toda. E se não caísse uma gota de emissão de gás carbônico ou de qualquer poluente humano, dejetos humanos ou industrial, em 5 anos o Tietê se purificaria. Acredito como a natureza tem um poder de restauração, mas nós não deixamos. Então a natureza geme, os rios, as águas potáveis, os animais. O clima está mudado, já era para ter frio agora, já estamos partindo quase para a segunda quinzena de maio e o frio não chega. Eu quero que ele não chegue nunca, porque eu sou terrível. Mas vai chegar. E por que geme tanto assim? Paulo diz, nós sabemos o que está acontecendo. E quem é o responsável por tudo isso? Existe um responsável por tudo isso. A presença do pecado no mundo gerou gemido. O pecado é o grande vilão que adentrou a humanidade, com ele a morte, com ele as dores e os sofrimentos. E a dor é a coisa mais comum a todos nós. O homem se rende à dor. O ser humano não é patente diante da dor. Não é feio sentir dor. Os animais também não são corajosos, não têm potência diante da dor. E o resultado da dor é o gemido. E Deus sabe, e eu sei, nos últimos anos, o que é a dor do gemido. E eu quero me ocupar também, por que a Bíblia fala isso? No capítulo 22, no verso 22, toda a criação geme e está juntamente com dores de parto. E Paulo escreve aqui, irmãos, uma dor que nós os homens jamais temos a consciência dela, mas as irmãs sabem e têm a dor do parto. Por que Paulo coloca essa dor? Porque é uma dor que acompanha por um tempo e depois ela se esvai e vem a alegria depois dessa dor. Pelo prazer de ter nascido uma criança no mundo. E ele está afirmando juntamente, ou seja, não tem um espaço dessa natureza, desse universo, desse mundo em que a dor não está presente e que o gemido não esteja presente. Não tem um continente, um país, todos os lugares nós estamos vendo, e nós habitamos um país até que privilegiado para grandes sofrimentos da natureza, como o Brasil. E se fôssemos descortinar aqui, não tem tempo para isso, mas nos últimos anos, quando Paulo escreve, no primeiro século da igreja, nós estamos no século 21, se você voltar no tempo e no espaço, você vai ver quanto que a natureza já gemeu, cumprindo a palavra de Deus, pela ação corrosiva do pecado no mundo. E o que é o pecado, irmãos? O pecado é universal em sua extensão. O pecado é doloroso em sua intensidade. Quanto mais ela aprofunda, mais dor ele gera. Os homens, os animais, na flora e na fauna. Não é só os animais que sofrem, também as plantas padecem. O pecado é real na sua natureza, não adianta negar. Há muitas pessoas que negam a existência do pecado, mas ele está destruindo a natureza e destruindo a vida dos homens. Não tem como se negar a presença do pecado, não tem como negar também a insuficiência do homem diante do pecado. E a Epístola de Romanos classifica a condição do homem diante do pecado, e o homem não é páreo por pecado. A religiosidade não te escuda do pecado. A hipocrisia da religião também não te salva do pecado. O que te salva do pecado é a graça do Espírito Santo e o sangue precioso de Jesus que nos resgatou. Você pode levantar a mão para o alto e glorificar ao Senhor, aleluia, pela grandeza da graça agindo em nós, porque sabemos, é um conhecimento que você tem, que nós temos. Eu e o Fernando estávamos conversando no mercado com esses dias, falando desse gibi. Rodinei tem experiência, falei assim: bem-vindo ao clube, Fernando. Interessante, irmãos, porque nós somos um eterno solitário. Em todos os processos da vida, você é um eterno solitário. Da dor ao prazer, de um extremo ao outro, você sozinho. Acostuma. Não crie expectativa. Todos te deixarão, mas Jesus está contigo caminhando. Rejeição, dor, sofrimento, desprezo, abandono, mas Jesus não te deixa. Eu chamo Jesus de camarada. Camarada é uma linguagem de guerra. Camarada é aquele soldado que está do teu lado. Quando a mãe, a esposa, a namorada, o filho, você está no campo, no fronte de batalha, ninguém tem um camarada do seu lado.
se você for atingido, te carrega. Jesus é o camarada, se você cair, ele te carrega. Quantos já foram carregados aqui por Cristo, irmãos? Carregado. Ficaríamos um tempo falando sobre o gemido da natureza. E você sabe o quanto que a natureza está chegando. O irmão Cleiton Aranão, ele formado pelo Shimon, Pedro Tempone também, e tantos outros aqui, sabe muito melhor que eu que falar desse assunto sobre quanto a natureza tem padecido. Mas o segundo gemido que Paulo diz: toda a criação, as criaturas racionais agora, não estou falando de irracional os animais, vamos para o segundo plano, as criaturas, toda a criação. Quem é outra criatura racional que usa o raciocínio? É as vidas sem Jesus, que é quase a totalidade desse mundo. O mundo está caminhando para 8 bilhões de habitantes, e hoje é dia de a consciência nossa pensar sobre isso. Hoje é dia da gente pensar sobre missões. O mundo está gemendo, o mundo é enfermaria de hospital, o mundo é a habitação da dor e da injustiça. Não suspira, não fique indignado, escandalizado quando você trombar com injustiça e com dor. O mundo é recheado de dor e injustiça o tempo todo. Quantas vezes nós vimos injustiça no seio cristão, no ministério, lá fora do mundo, na universidade, em casa, nas famílias, nas agremiações, associações, em todos os lugares. A injustiça e a dor está presente, porque o mundo está gemendo. O pecado está corroendo. Eu disse que o pecado, ele é real em sua natureza, doloroso na sua intensidade. É como um ácido corrosivo que vai destruindo as vidas. Quando você começa a analisar como é que está sociologicamente o mundo, você chora, irmãos. O mundo está com uma fome e uma sede insaciável. Como pode explicar um país como o Japão, onde tem tecnologia, ciência, microeletrônica, tudo na maior facilidade, conforto, comodidade, e é o país que tem o maior índice de suicídio do planeta? E a OMS, a Organização Mundial da Saúde, fez um levante assustador, e já é obsoleto, já é ultrapassado. E ela fez um levante que, no mês de setembro, no mês amarelo, mês da consciência despertar para combater o suicídio. Por que está falando de suicídio? Porque é o gemido do mundo. A cada 40 segundos tem alguém se suicidando nesse mundo, indo para a eternidade. E eu pergunto aos irmãos: para onde vai essa alma? Essa semana eu vi uma foto que mexeu comigo. Uma pessoa pegou, molhou o dedo, grudou em alguns grãozinhos de areia e fez uma foto. E atrás do dedo daquela moça tinha o deserto do Saara. E ela escreveu a legenda assim: esses grãos que você está vendo no meu dedo é a vida do homem, atrás é a eternidade. Aí você vê o deserto do Saara atrás, na sua extensão infinita, de bilhões e trilhões de grãos de areia. E o que ela quer dizer com isso? Essa vida vai se desintegrar. Paulo diz: estamos gemendo, aguardando a redenção do nosso corpo, quando Cristo vier nos arrebatar e tirar-nos daqui, para entrarmos na eternidade com Jesus. Isso é um tempo passageiro, somos peregrinos aqui. E a cada final de ano, irmãos, a Organização Mundial da Saúde classifica que morrem 800.000 pessoas suicidadas. 40 segundos, a cada 40 segundos, dá a probabilidade de 800.000 pessoas que se matam. E para cada um que se mata, tem pelo menos 3 que pensou em suicídio, 21 que pensou em suicídio. Isso dá entre 2 a 3 segundos. Alguém está pensando em planejar, projetar se suicidar. E quem realmente realiza a cada 40 segundos vai embora para a eternidade. E são 800.000 pessoas por ano. A cada ano morrem 54 milhões de vidas humanas. 142.272 pessoas por dia morrem e vai para a eternidade. E eu pergunto para os irmãos: vamos colocar isso em decibéis, em percentual. Será que 10% desses vai para o céu, irmãos? Será que 10% dessas pessoas que vão para a eternidade estão indo para a glória, para o descanso do porvir, para estar com Deus para sempre? Então o mundo está gemendo. Passamos pela pandemia, morreu 6 milhões de vidas humanas. Quando Paulo escreve isso de lá para cá, o mundo já trombou com guerras, com maremotos, tufões, com doenças terríveis. Só a gripe espanhola matou 50 milhões de vidas humanas, e o mundo gemendo.
droga de todas as espécies, pinga, cachaça, cerveja, bebidas, farras, acidentes, suicídios e demais outras coisas que estão juntamente contribuindo para o gemido do mundo. Pessoas vazias da existência, não se aquieta com o seu corpo. Já existe uma sigla imensa de uma categoria de pessoas que vai mudando o seu comportamento na sexualidade, no comportamento social, não se satisfaz como é, deseja mudar, transitar, vai para lá, vem para cá, muda físico, cabelo, corpo, compra cá, viaja, escala e não se satisfaz. Por que não se satisfaz? Porque Jesus um dia disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Porque tem uma sede e não pode se satisfazer. Mas existe um outro gemido, e a gente não pode negar ele, irmãos. Esse gemido é o gemido da igreja. Acho que você sabe o que eu estou falando. Esse gemido é o gemido da igreja. A gente nunca vai entender, irmãos, por que nós gememos. Paulo diz: juntamente com a natureza, com os incrédulos, com aqueles que não têm Jesus, mas você não é diferente. Nós sofremos por escolhas e decisões nossas, nós sofremos por catástrofe que nos atinge, nós sofremos por circunstâncias que a gente não domina e simplesmente nos colide. O irmão estava no Paulista feliz da vida, glorificando a Deus, enquanto a moto estava matando seu filho na Brasileira dos Montes. Lembra disso? Em 2018. Aí você fala: como pode? Como pode um desavisado descer uma ladeira, virar uma esquina? O pastor Osmar Gonçalves Leite, ele escreveu um livro maravilhoso, Eu Percebo um Crente. Faz 20 anos, a pessoa não me devolveu, eu estou aguardando o meu livro. Talvez um dia devolva. E o livro é Quando a Tragédia Nos Atinge. E ele começa o livro dizendo: um casal cristão da Assembleia de Deus, cujo filhinho de 1 ano, a mamãe deu PT, deu leite para a criança, pôs no bercinho, e ele apagou o som, e ela foi para os afazeres de casa. Um desavisado, embriagado, desceu a ladeira, e ele vira aquela curva sinuosa bem apertada, e ele vira o carro sem domínio do volante. Embriaguez e volante não tem combinação. E ele passa pela casa, a primeira casa da esquina, a casa do incrédulo, muro baixinho, e ele avança na segunda casa, a casa do crente da Assembleia de Deus, cujo filho único, casal jovem, acabou de tomar um PT, está no bercinho. Ele rompe o muro, rompe a parede, esmaga a criança do outro lado da parede. Aí você vai perguntar: o que explica essa dor? O que explica esse gemido desse casal? Como pode ter acontecido isso? Dor física, dor emocional, resultado, perdas. E as perdas não são suficientes. E perda é horrível para nós. E Paulo está dizendo assim: gememos junto com a natureza, junto com os incrédulos. E não só ela, a natureza, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção desse corpo. E você percebe que a cada gemido, cada dor, cada processo que você passa, mais o teu espírito geme pelo céu, deseja o alto, deseja as coisas do céu, e você se desliga daqui. É isso que Deus está promovendo em nós. Deus não impede que as catástrofes, que as consequências, que as colisões esbarram conosco. E quando esbarra conosco, você só pode entregar aquilo que você tem. Uma pessoa no restaurante trocou no moço, ele estava levando a xicrinha de café na boca, a moça bateu no seu cotovelo, caiu todo a xícara do café na mesa, na roupa dele. E ele fez uma pergunta, a pessoa pediu desculpa e ele falou assim: não, tudo bem. E ele fez a pergunta para a pessoa: o que caiu da minha mão? Caiu o café. Justamente quando você sente os esbarrões, quando as colisões te colidem, só pode derramar da sua vida e da sua natureza aquilo que você tem. E eu pergunto para os irmãos nessa noite: quando tudo isso te acontecer, percas, dores emocionais, físicas, perca patrimonial, morte na casa, e esses esbarrões batem em você, o que é que você vai soltar e você vai se derramar da sua natureza? Será que é gratidão a Deus? Será que é adoração? Será que é louvor? O que temos em nós para derramar, irmãos? Do que nós somos constituídos? Todos os santos de fé, o que temos dentro de nós para ser derramado
nos esbarrões. Porque as colisões, as catástrofes que nos atingem são insuperáveis. Sempre está acontecendo. Você vence uma, vem outra. Não é assim? Vence um processo, atinge o outro. Fala, Jesus, porque eu, porque agora, porque a minha família, porque nesse tempo. E a coisa, meu amigo, não se explica, simplesmente acontece. E Paulo diz, nós também que temos o Espírito Santo. Só que tem uma coisa, ele diz, a natureza não tem isso, os homens lá fora não têm isso, mas nós temos um Consolador que geme dentro de nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que intercede dentro de você, é o Espírito Santo que caminha com você. Quando já sentiram a presença do Espírito Santo, naquele momento você está orando, irmãos, só te dá um nó na garganta, você sente que o Espírito Santo te carrega no colo e te abraça e te pega. Nós servimos um Deus maravilhoso, que quer que nós cresçamos. E aqui no versículo final, estamos caminhando para o fim. Acompanhe comigo a leitura do verso 28. Irmãos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de quem? De todo mundo, não, da igreja, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por quê? Porque nós que Ele conheceu e também predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Deus tem um destino para mim e para você, nós a igreja. Ele diz, tudo que nos acomete, até mesmo as nossas escolhas. Deus é tão glorioso na sua graça. Eu comparo o Senhor como um GPS. Quando você está no destino, você mesmo é o destino, o GPS não briga com você, ele redireciona e põe você em outra rota. Vai te custar se dar uma volta mais, não vai? Só que o GPS te redireciona, te dá outro rumo, outro caminho, outra direção, para você não errar o destino, e ele te põe no caminho de volta. Mas te custa mais gasolina, mais tempo, mais estresse, mas você volta na rota novamente. É assim que a graça de Deus faz para não te perder. Nos seus processos de escolha, Deus te traz de volta para o caminho, mesmo que isso te custa. Deus é maravilhoso na sua graça, Deus. A graça não redireciona de novo, te põe no caminho, para que você não se perca. Porque Deus te ama tanto, que Ele não quer que nenhum se perca. Mas todo aquele que se aproxima de mim, Jesus disse, não vos lançarei fora. Tudo aquele que o Pai aproxima de mim. E Ele está dizendo aqui, no verso 27, o Espírito Santo intercede por nós. No verso 28 diz, todas as coisas que te acontecem na sua casa, na sua família, na sua escola, no seu trabalho, é para o bem dos que são chamados segundo o seu propósito. Aí você fala, como que é para o meu bem? Como que isso vai contribuir para o meu bem? Olha, Jesus, o que está acontecendo. Olha a humilhação, olha a perda, olha a solidão, olha o abandono, olha o esmagamento. Uma das frutas que mais representa o cristianismo é a uva. E a uva nasceu, irmãos, por um propósito único, para dar de si o melhor. Só que para ela dar de si o melhor, precisa ser esmagada antes. E aí ela gera o vinho. E o vinho, depois que foi esmagado, até esmagada ela é sensível, ela é delicada, ela é frágil. Você relou a uva, ela explode. Apertou a uva, ela explode. Mas quando ela está bem madura, tem um processo verdinho até que não. Mas quando ela está no auge, a madurinha, ela cai facilmente no cacho. Ela é macinha, ela é fina, é delicada. E aí Deus olha para a uva e fala assim, está na hora de você dar o seu melhor. Aleluia. E o que é o melhor Deus para mim? A uva falaria para Deus. E Deus falou assim, o melhor para você é entrar na prensa. Você vai ser esmagado. Você já foi esmagado, irmãos? Alguém já foi esmagado? Você sabe o que é isso? Quando você é prensado, esmagado, você gera o melhor de si, o melhor da uva, produz o vinho. E o vinho é para dezenas de anos, centenas de anos, séculos. E quanto mais velho, melhor ele fica. Quanto mais você passa pelas prensas, os processos mais dolorosos, maior é a graça de Deus na sua vida, e o melhor de Deus vai saindo de você, porque Deus tem um propósito final desse gemido para a igreja. O propósito de Deus é transformar eu e você na imagem de Jesus. Para transformar na imagem de Jesus, irmãos, o melhor homem que viveu entre nós, as igrejas passariam vergonha se Jesus estivesse em carne e sangue entre nós.
Os ministérios borrariam de vergonha. Os crentes desse tempo borrariam de vergonha de Jesus. Por quê, Valdir? Porque se nós tomássemos o amor e a misericórdia, a paz e a humildade de Jesus, chocaria a gente, incomodaria a gente. E o propósito de Deus é transformar eu e você na imagem de Jesus, ser mais parecido com Jesus, mais manso como Jesus, mais humilde como Jesus, mais maravilhoso como Jesus, mais afetuoso como Jesus, mais calmo como Jesus, mais piedoso como Jesus, perdoar como Jesus, ser mais parecido com Jesus. Esse é o propósito de Deus, transformar eu e você na imagem do seu Filho, ser mais semelhante, resgatar a originalidade da nossa vida, o propósito de que nós éramos Adão no início. Deus quer nos resgatar a nossa imagem. Você não olha para alguma pessoa, você vai ver a cara do diabo daquela pessoa, parece mais o Satanás do que a pessoa humana. Não é assim que a gente vê pessoas, alguns, porque o pecado transforma tanto ele. Para nós, a igreja é inverso, as dores, as perdas, os sofrimentos. O propósito de Deus é que essas coisas contribuem para que você se transforme na imagem de Jesus, o seu Filho. É isso que Deus tem destinado para você. E até que Jesus não venha, esses processos vão entrar na nossa vida, vai moldar nosso pensamento, vai redirecionar nosso GPS, vai nos colocar no caminho, vai desprender-nos dos apegos desta vida, que nos vai dar o melhor, que é aquilo que nós temos que fazer. E quando mais está próximo dessa realidade, mais você sofre, mais você produz, mais você é amável, mais você perdoa, mais você é sensível, mais você conhece a necessidade do outro. Que Deus em Cristo abençoe a minha e a sua vida com essa palavra, e que o Senhor continue conosco, frutificando em nossa vida. Paulo diz assim: tende paz com todos os homens, suportai uns aos outros em amor. O outro é apenas o outro, com sua diversidade. Imagina conhecer outro irmão. Imagina a ovelha, Deus moveu a ovelha aqui. Um animal, nós somos ovelha, irmãos. A ovelha enxerga de 8 a 9 metros. A ovelha é medrosa. A ovelha ela não tem muito conhecimento, ela tem medo, ela é frágil, péssima nadadora, depende dos outros, ouve uma voz só, é dependente. E Deus nos classifica como ovelha, principalmente para que nosso ego seja esmagado e a nossa dependência seja aflorada. Então, dependendo da graça de Deus, o Senhor está conosco para sempre. Dependendo da graça de Deus, a gente torna-se em Deus. Eu trouxe um cartaz para mostrar para os irmãos. Cada vez mais Paulo diz assim nesse mundo, eu termino aqui. Lá na Epístola Romanos capítulo 12, ele diz: transformai pela renovação da sua mente. Não se conforma com a mídia, com as redes sociais, com a filosofia dessa época, com o egoísmo dessa época, com o achismo, o autoritarismo, o mandonismo e todos os ismos idiotas e maldosos, egocêntricos dessa vida. Não! O Evangelho de Deus é doação. Olha que nós vamos doar para os irmãos que estão lá carentes. E quando a gente está distante de Deus, distante de todo esse conhecimento, o nosso eu fica assim, ó, tá vendo? Entronizado. Nós somos heróis de nós mesmos. Nós somos deuses de nós mesmos. Somos reis, monarcas de nós mesmos. Mandamos, decidimos, escolhemos, achamos, impetramos nossa opinião. Isso aqui acontece com a gente quando o eu está centralizado desse jeito. Só tem uma coisa, irmãos. Quando a graça de Deus assume a nossa vida, quando Deus começa a esmagar a nossa vida e transformar mais próximo de Jesus, entra o D de um lado, o S do outro, o nosso eu fica esmagado no meio. Aí Deus enche a sua vida. Aí o Senhor enche a sua vida de graça e você fica cheio de Deus. É isso que o Espírito Santo quer fazer na sua vida nessa noite, nesses dias, transbordar a graça de Deus. Você pode ficar de pé e glorificar Deus nesse instante. Senhor, eu sou grato a Ti nessa oração. Eu glorifico que a Sua palavra foi nos exposta. Não tem como fugir, Senhor, das dores, dos sofrimentos que essa vida propõe na natureza, nos homens e na igreja. O mundo é a habitação da dor, do sofrimento. Mas a Sua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios Te louvarão. Mantém seus filhos, o pastor Eliseu, o ministério, todos de pé na Tua presença, na graça, fluindo a Tua unção sobre nós. O Senhor nos conhece, sabe o que acontece com cada um de nós. O Senhor é um pastor maravilhoso que conduz a cada um de acordo com Sua graça e o Seu favor. Portanto, eu rogo pelos Seus filhos, por mim, por todos nós. Mantemos de pé, o coração voltado para a Sua obra, doando perdão, graça abundante
sobre aqueles que precisam de nós. A igreja que está no Rio Grande do Sul, atenta-se para os teus filhos. Os pecadores que estão, Senhor, nas imediações, próximos aos missionários que nós mantemos eles, que o Senhor abençoa, que eles alcancem os pecadores que estão ali, através da manutenção da igreja, aqui da sede do campo. Visite os irmãos para que cada um contribua na obra missionária, e o seu nome seja glorificado sempre em nós, por Jesus. Amém. Deus abençoe aos irmãos que nos ouviram.